E às vezes o empresário não sabe nem para onde ir. Como que ele vai conhecer isso? Se você não contrata uma pessoa capacitada e habilitada para que de fato entenda do seu negócio, você desanda, gente. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá! Começa agora mais um programa A Dona do Olhar Aguçado. Ela que já empreende há 40 anos e gosta de um bom bate-papo, falando sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre dificuldades, sobre inovação. Ela gosta de falar sobre tudo. Por isso, você que está aí nos escutando, nos siga no YouTube, no Instagram, no Facebook. E hoje, nós vamos entrevistar uma mulher pra lá de maravilhosa. Uma empreendedora de Camaçari, querida, amada, Michele Bodrim. Michele Bodrim, ela é natural de Teixeira de Freitas, Bahia. Tem 25 anos, casada, mãe de 2 filhos. E um de 25 anos e outro de 9 anos. Tem 25 anos e tem um filho de 25. Pode um negócio desse? Eu falei isso não. É bom que a gente não fala, na verdade, da nossa idade, sabe? Amei! Sou eu que digo a minha, porque eu posso. Todo mundo, Michele, Amei, Ju, muito obrigada, viu, pelo seu convite. Está sendo um privilégio estar aqui com você, né? E conversar com pessoas inteligentes, gente, é muito bom, viu? Amo, com certeza. Pois é. Michele, ela é empresária. Ela tem a clínica Michele Bodrim. O que rege Michele é Deus, família, amigos e amor pelo que ela faz. E todo mundo sabe que a clínica Michele Bodrim é uma clínica que todos que vão lá, quando sai falando de Michele Bodrim, do atendimento de Michele. E eu acho que isso assim é muito importante. E ela tem um lema que eu acho interessante, que eu também tenho. Desistir? Jamais. Jamais. Porque na vida, a gente não pode desistir no primeiro tropeço. No primeira queda que a gente tem, a gente achar que a gente vai ficar arriado, caído e que não vai levantar. A gente tem que ser desbravador, ter força, ter coragem, ter resiliência bastante para poder enfrentar, principalmente que é empreendedorismo. E em tudo na vida você tem que ser resiliente. E aqui hoje eu estou na minha frente com uma mulher altamente resiliente. Verdade. Michele, me conte aí, como foi ver o cenário atual do empreendedorismo feminino, especialmente no contexto das clínicas de serviço de saúde, que é uma área deliciosa. Primeiramente, muito obrigada, Ju, né, de estar aqui participando desse momento seu, porque é um momento seu, é um momento que a gente, quando a gente ama, a gente adere como se fosse a nossa casa, não é verdade? E eu tenho certeza que você tem sempre o cuidado de estar trazendo pessoas para que, de fato, venha agregar, né? Exatamente. O seu público de forma de informações muito precisas, né? Informações verdadeiras e que motivam, na verdade? Que transformam pessoas. Eu acho que na vida da gente é essa. E a gente poder usar do que a gente tem para a gente agregar a vida de outras pessoas, seja com exemplos, seja com testemunhos, enfim, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu vou encorajar essas mulheres que têm vontade de empreender, de querer criar coisas novas, tem que ser ousadas mesmo nas idealizações, nos desejos. Então, assim, a gente precisa se ousar mesmo e se arriscar para que as coisas dê certo. Senão as coisas não vão, a gente não tem garantia de nada, não é verdade? Exatamente. O não a gente já tem, o sim a gente vai buscar, né? E aí a gente corre atrás, então. Em relação, né, esse cenário, né, da saúde, enfim, eu fico muito feliz, né, porque eu já estou aqui em Camaçari há 14 anos, cheguei aqui em 2010, eu ouvia muito pouco falar de clínicas, né, de estética principalmente, e eu sou muito ousada nas coisas que eu faço, então eu não olho muito quem é que está do meu lado. Eu amo a ousadia, amo a mulher ousada. Eu não sou muito de olhar porque fulana tem, porque fulana não tem. Eu acho que se eu tô com foco no que eu quero, eu vou correr atrás, eu vou criar metas e eu vou só olhar para o que eu quero e vou batalhar para isso.
E foi assim desde quando eu cheguei aqui em Camaçari. Hoje também fico muito feliz em saber que muitas pessoas, muitas empresárias hoje de Camaçari, que tem clínica de estética, passou lá pela clínica. Que maravilha, né? Passou pela nossa clínica, teve um pouquinho da Michele Baldrin, né? No seu requisito, na sua, né? E cada um hoje está aí se especializando e montando. Fico muito feliz. E que hoje eu não vejo essas pessoas como concorrente, na verdade, né? A gente vê essas pessoas que trabalham com os nossos próprios serviços, são nossos parceiros, que é o que faz a gente crescer, Ju. É porque o sol tá aí para todo mundo, Sim. A luz tá aí para todos. A gente não existe na questão da concorrência. A concorrência tem que existir. Tem que existir. Se ela não existe, eu tenho uma clínica, se eu precisar de mandar para sua clínica, se quebrar um aparelho meu, eu vou ligar, Michele, tô mandando para você aí tantas pessoas fazer tal exame. Exatamente. Tal dia você me manda a fatura, você ganha e eu ganho. Exatamente. Então, assim, é esse cenário que hoje, como várias clínicas, você vê que tem hoje bastante clínicas. Hoje tem bastante serviço, mas o que eu acho hoje, viu, Ju, que tá assim, é o que a gente pode muito observar, que se você não tiver um trabalho de qualidade, infelizmente, você fecha. Infelizmente, você não dá quantidade, você não dá qualidade, você não dá continuidade no seu serviço. Exatamente. Que eu acho que rege um bom empreendedor é competência no que faz. E ter essa amizade de parceria. Olha, eu não tenho, eu posso mandar para você. E a gente respeitar o parceiro. Não é verdade? Porque no momento que eu precisei, eu enviei e vice-versa. Ou se tem um aparelho que dá para poder deslocar, a gente desloca. Você pode me emprestar? Não tem paciente? A gente desloca e a gente vai. Então, assim, tem aparelhos que a gente não consegue deslocar, então vai fazendo essa troca. E eu acho que isso é uma saúde muito grande, que são os verdadeiros empreendedores com essa visão. Tem muitas pessoas que brincam de ser dono. Eu canso de falar, gente, eu não estou aqui para demonstrar que eu sou dona de nada não, que eu acho que eu trabalho como qualquer pessoa dentro da clínica, e as pessoas me veem eu trabalhando, acham que eu nem sou dona, né? Então a gente tem que tirar essa visão que a gente tem que, né? Eu tenho que ter nome porque eu sou dona, então não é por aí não. Tem certas vezes que a gente precisa ser até o colaborador do que é dono. Exatamente. E às vezes nós somos o colaborador. Sim. Então assim, em relação a esse cenário de clínicas, eu levanto o chapéu, assim, tiro o chapéu para quem queira montar algo, para quem queira buscar algo, conversar com pessoas já experientes. Você me ajuda, a gente ajuda, porque o sol tá aí para brilhar para todo mundo, né? Todo mundo tem as suas preferências, né? Todo mundo tem as suas preferências, a gente não precisa ficar com medo de eu pegar um cliente de um, cliente de outro. E outra coisa, e se eu quiser que meu cliente vá visitar outro cliente, por que não? Por que eu tenho que ser egoísta? Sim. Não tenho nada a ver, não tem problema, ele pode ir lá, daqui a pouco ele volta para mim de novo e as coisas funcionam dessa forma. E é por aí. A gente tem que ter essa maturidade empreendedora, da gente poder reconhecer os parceiros, né? Isso é fantástico. Não como concorrente, as coisas criam. O universo, ele conspira para que a gente crie, não com ganância, né? Sim. Quando a gente pensa, eu vou, mas eu quero ajudar, eu quero crescer, eu quero fazer isso. Quero ser próspero. Ajudando. Não, porque eu acredito que quanto mais a gente se doa... Mas você cria prosperidade. Óbvio, claro que isso acontece e a gente começa a criar gratidão até entre os nossos parceiros. Exatamente. Entendeu? Claro que a gente vai encontrar alguns desses que não tem muito gratidão, né? Mas isso aí faz parte da vida. Passa por cima. Não, esses daí faz parte da vida. Passa por cima do que viu, olha assim... Faz de um olhar grosso. Tá tudo certo, né? E a gente vai e toca. Então, o cenário sobre a clínica de estética do empreendedor tá maravilhoso, né? E eu acho que tem que crescer, Camaçari tem que crescer, Sim. Tem que trazer clínica, tem que trazer empresários para dentro de Camaçari, tem que fazer... Motivar as mulheres que elas precisam se amar, gostar, andar bonita. Por que não? Por que não, exatamente. A gente precisa entender que a gente precisa cuidar da gente. Muito, né? Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do outro? Exatamente, fica complicado, né? Isso é um princípio, né? Amar o próximo como a ti mesmo, eu não posso colocar o próximo na minha frente. Não, eu tenho que me sentir, eu tenho que ter o domínio de mim, eu tenho que ter o controle, eu tenho que saber o que eu quero, o que eu não gosto, eu tenho que determinar, eu tenho que demonstrar para as pessoas, eu não quero isso, eu não gosto disso, e as pessoas elas têm que respeitar a nossa opinião, entendeu? É verdade. Me conta uma coisa aí. Quando você começou assim, você enfrentou algumas dificuldades, alguns desafios que depois foram superados com facilidade ou demorou um tanto? Como foi que você agiu? Ju, é assim, a gente empreender, na verdade, é um desafio que a gente já encontra fatores externos que nos desafiam, na verdade, né? Criam vários obstáculos, e isso é real.
tanto no âmbito feminino quanto no âmbito masculino. Isso é fato e realidade. Hoje, como a gente vê muito as mulheres hoje no mercado de trabalho sendo muito respeitadas, eu fico muito feliz hoje de ver muitas mulheres em poderes que têm toda uma excelência, né, um respeito, e as mulheres estão assim. E assim, os desafios vão ter. Mas como você tem um objetivo empresarial que você quer investir, que você quer, claro que você tem que buscar estratégia, técnicas e ferramentas para você vencer os fatores externos. Porém, eu acho que a maior dificuldade de uma mulher, principalmente mulher, vamos falar da mulher, né? Da mulher empreender, da mulher empreendedora, eu acho que é mais a conciliação, Ju, de você administrar uma empresa, você administrar a família. Isso que eu acho, assim, o desafio maior de uma mulher empreender, né? Porque por mais que a mulher ela empreende lá fora, ela não pode deixar de ser aquela dona de casa que foi a mãe, a dona de casa. A dona de casa, de cuidar da casa. Eu não sou dona de casa, não. Eu sou dona de casa. Adoro a cozinha, Eu amo montar minha mesa todos os dias para eu tomar café todos os dias. Quando meu esposo e minha filha descem para tomar café, a mesa já está posta. Eu amo isso. Eu faço isso todos os dias. Às vezes ele fala, meu Deus, para que tanta prataria? eu gosto disso, entendeu? Eu gosto de sentar na mesa. Eu gosto de ver tudo montadinho, talheres, tudo lindo. Nem que daqui 15 minutos a gente vai desmontar de novo para colocar. Então, eu canso, assim, a dificuldade maior que eu acho para uma mulher empreender é essa dificuldade do empreendedorismo da empresa, conciliar, porque às vezes você tem que ficar um tempo mais na empresa, mas você tem filho na escola, você tem aquela responsabilidade do lar. Você tem que estar em casa no horário, né? Para poder você sentir a falta, para poder o marido não ficar muito sentindo a sua falta, essa cobrança. Os filhos não sentir a falta. Ainda tem a cobrança pessoal, que você tem o dever de você estar bem o tempo todo, entendeu? Ainda tem a gestão da pessoa que está trabalhando na sua casa, que você tem que ajudar ela a fazer a gestão também. É constante, é incrível. Eu tô indo para o trabalho, eu estou dando já coordenada tudo que tem que estar fazendo, isso e aquilo, para Ana Lu, é para tudo. É levar filho para a escola, é levar filho para pediatra, enfim. São todas essa dinâmica que uma mulher tem que ter. Então, por mais, eu tenho isso comigo, viu? Obrigação da mamãe, da mulher, é para ser aquela mulher do lar. Só que nós tivemos a necessidade e a gente percebe que o mercado hoje pede o toque feminino. Exatamente. Né? Então, a mulher ela foi criada praticamente para dar aquele sabor da família. Só que hoje nós tivemos a necessidade de estar no mercado. Só que a mulher ela tem que entender que ela não pode deixar, em hipótese nenhuma, de deixar a prioridade maior dela, que é o cuidado com a família. Então, ela tem que buscar meios. Ganhar o dinheiro é a consequência. Exatamente. Para poder ela ter uma qualidade de vida melhor com sua família. E mesmo porque, se a família desestruturar, Ju, a gente não consegue fazer nossas coisas boas. Não consegue, não. Eu sempre falo que a minha família é prioridade. A pessoa adoece, né? Claro, você não consegue, porque a nossa base é a família. Você, para poder estar bem, eu não consigo trabalhar se eu estiver chateado dentro da minha casa. Se eu tiver com algum problema dentro da minha casa, eu não consigo trabalhar direito. É por isso que eu tento fazer de tudo para eu estar bem emocionalmente. Então, para mim, o meu ponto de equilíbrio é estar bem na minha base familiar. Então, do meu trabalho, tá tudo certo. A gente vai contornando as situações. Eu concordo. Eu acho que isso torna a gente mais leve. A mulher fica menos cobrança. Você trabalha feliz. Você tá bem em casa, você tá feliz no trabalho. Sim. Então, assim, não existe você tá feliz no trabalho e infeliz em casa. Não dá. Não casa. Não casa mesmo. Então, assim, e trabalho, você sabe conciliar. Você sabe o que você tem que fazer. Trabalho é praticamente, como que eu posso dizer? Situações técnicas. Sim. Né? Família não é técnica. Família é afeto, amor. É emoção. É a emoção que envolve, é carinho, é reciprocidade. Então, isso tudo a gente precisa contornar, porque eu sempre acho que as coisas que pegam a nossa emoção machucam muito a gente, viu? Então, eu acho que o trabalho da gente, a gente tem que ter. Eu não estou falando que eu não dou prioridades ao meu trabalho, mas estou querendo dizer que minha família, para mim, é prioridade, porque é ela que me dá a minha base para eu estar bem. A sua fé que você tem que ter para poder equilibrar a sua família, a fé. Eu acho que esse lado, viu? Tem que ter essa parte aí, todo mundo tem que ter a parte espiritual trabalhada, Pronto, né? Eu acho, Ju, que o que nos concede a isso, ter esse equilíbrio, trabalho, família, é esse lado espiritual nosso trabalhado. Nós precisamos ter um equilíbrio para poder a gente
ter a paz para que a gente possa administrar e a gente analisar o que está acontecendo e você poder administrar isso. É sabedoria, né? Exatamente. É a sabedoria que a gente precisa ter, né? A gente não é 100% perfeita, não mas existe. nós precisamos... Nós somos humanos, né? Exatamente. Mas nós precisamos, de fato, a gente ter esse equilíbrio para que, de fato, as coisas aconteçam positivamente em todas as áreas, né? Na área familiar, na área do trabalho. E também está apto a você ajudar outras pessoas que estão com você no seu trabalho. Qual a importância, assim, da liderança na saúde, na área feminina? Ju, eu acho que o toque feminino na liderança de qualquer coisa tem um olhar diferenciado, né? Eu acho que, muitas das vezes, o que falta hoje, talvez... não vou envolver muito nessas questões políticas, mas eu acho que os homens, eles são práticos, os homens, eles são muito racionais, né? E são muito inteligentes. Mas as mulheres, enfim, né? Ela tem um olhar diferenciado. Um olhar aguçado. Ela tem uma percepção diferente. Exatamente. Que eu acho que é o que está faltando muitas coisas na liderança, enfim, em vários setores, na verdade, né? Eu acho que se colocar uma ideia mais feminina em qualquer situação que o homem, por mais que dá certo, eu acho que o serviço fica melhor. Eu também acho que a mulher sempre tem aquele jeitinho diferenciado. De fazer. Pensar. Claro. O pensar, o observar, o escutar. Ela escuta mais. O homem chega... A mulher, geralmente, ela para. Ela escuta, ela observa. Sim. O que é que eu posso melhorar aqui? Como é que eu vou fazer aqui? E aí a coisa é conduzida com mais leveza. Mais leveza. E mais, não digo perfeito, mas as coisas saem melhor, né? No sentido de não gerar muitas situações, né? Por mais, olha, eu sempre sou daquela, hoje, viu? E algo que fique positivo aqui hoje, é o que eu vou falar hoje. Antes de falar qualquer coisa, eu penso nas consequências. Né? Exatamente. Antes de falar no impulso das coisas, né? O homem, talvez, eles tenham essa impulsividade das coisas, né? Tem mulheres também que são assim. Mas o que eu estou falando dessa liderança feminina, com sabedoria, com discernimento. Tem que ter uma comunicação assertiva. Né? Exatamente. Algo muito, muito além, né? Do que simplesmente, tecnicamente, que eu estou falando. Sim. A partir daí, a gente consegue, de fato, o homem, ele cria a ideia e a mulher, de fato, ela detalha, né? Eu canso de dizer, o homem, ele cria. A mulher detalhista foi engraçado, né? Meu esposo vai ver isso aqui que eu vou falar com ele. Hoje eu estava vindo do carro e aí eu fui contar uma história para ele, né? Aí ele disse assim, não dá para poder pular todas as... Meu marido faz isso. Não dá para poder você pular toda essa história, não. Conta logo o que foi que aconteceu. Então, mulher tem isso. Mulher, na verdade, ela começa a detalhar as coisas com tanta perfeição para que as coisas dêem certo de verdade. Então, Exatamente. Eu acho que a liderança feminina, ela se torna o empreendedor, assim, fabuloso, né? E é por isso que a gente vê hoje tantas mulheres hoje aí, né? Inclusive, liderando junto com o marido dentro de empresa. Sim. E depois que a mulher entra no negócio, o negócio fica diferente. Não tem um ditado que por trás de um grande homem existe uma grande mulher? É ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Por trás acabou, não existe mais não. É exatamente. Eu tô falando assim, mas para poder a gente ver aquele homem bem sucedido... Hoje é lado a lado. Mas o que eu tô te falando, para poder ver um homem bem sucedido, tem uma conselheira ali do lado dele. Engraçado que Camaçari, há uns anos atrás, eu estou aqui desde menina... Os homens trabalhavam, não no meu caso, sempre trabalhei desde criança. E as mulheres ficavam em casa. Com a chegada do polo petroquímico, aí foi mudando toda essa sistemática da cidade. A cidade era pequena, ela foi crescendo, as mulheres foram chegando. E chegou um período que quando o polo chegou, ele foi quente. Então tinha emprego para todos os homens. Quando os homens começaram a sair das empresas, as mulheres começaram a abrir negócios em Camaçari. E foi aí que o comércio de Camaçari começou crescendo. Se você procurar, a maior parte das mulheres que tem negócio em Camaçari, as antigas igual a mim, ela surgiu através do trabalho informal. Exatamente. Por conta do desemprego. Foram isso que elas fizeram. Começaram a vender suas coisinhas em casa, e começaram a perceber. Né? Eu fui sacoleira a vida toda. E começou a perceber
e começou a perceber. Eu trabalhei, Ju, vendendo livro de porta em porta por muito tempo. Vendi livro. Eu tenho o maior orgulho de falar. Eu vendia livro de porta em porta, de porta em porta. Então, assim, é o que eu tenho hoje, né, que me ajudou no meu ensino, na minha graduação. A ata, hoje. Né? Antigamente tinha ata. Você não tinha noção, não. Eu frequentava prefeitura, fórum, de tudo. Esses lugares que a gente tinha com maior quantidade de pessoas para a gente vender. Porque quem vende livro gosta de ler. Claro! E quem vende livro tem uma comunicação muito mais assertiva. Sim, a facilidade, na verdade, né? Eu acho que os neurônios da gente ficam muito ativos a qualquer tipo de informação. Você já detecta as coisas e já tá querendo dessa forma. Me conta aí, na sua experiência, quais estratégias eficazes você observou que as empreendedoras elas podem adotar para promover o crescimento sustentável em suas clínicas? Vamos lá. Eu sempre falo, viu, Ju, que assim, para que a gente sustenta de verdade algo e que a gente favoreça um crescimento sustentável, né? Porque não é só abrir. Quando você tem assim uma empresa já de 6 anos, você está percebendo que ela já está criando uma base sustentável. Exatamente. Não é verdade? A partir de 5, 6 anos, você já começa a perceber que essa empresa está ficando sustentável. A clínica, graças a Deus, a gente começou como consultório de fisioterapia. Eu me lembro. Você lembra? Eu lembro na Feira do Empreendedor, eu canso de falar, 2010. E aí, lá? Pois é. E assim, hoje a clínica era um consultório. E aí, a empresa, Ju, eu digo que é como se fosse uma marcha de carro. À medida que você vai avançando positivamente, a marcha ela vai pedindo automaticamente para caminhar e assim é uma empresa que tende a crescer. Ela vai pedindo crescimento e você vai aumentando. Vai aumentando. Por que gostoso, às vezes... né? É trabalhoso às vezes, não, né, mas amiga? Eu acho delicioso. Não. Você vê tudo criando. Eu digo que para se criar hoje um ambiente, um ambiente em si de trabalho, clínicas, enfim, vários outros segmentos, eu acho que você tem que ser muito competente no que você faz. Porque eu acho que competência leva o êxito da excelência em tudo que a gente faz, né? Acreditar no que você faz, você criar uma competência do que você faz. É por isso que você está procurando sempre inovação para sua clínica. O tempo todo, a gente precisa ser, a gente precisa. Eu comecei como físico, depois eu me especializei em dermato, depois eu fui fazer técnico de enfermagem, depois eu fui fazer biomedicina. Então, assim, a gente precisa criar meios para agregar valor. Por que você percebe? Eu estava percebendo que... Você foi fazer técnico de enfermagem, fez fisioterapia, depois fez técnico de enfermagem. Fiz técnico de enfermagem logo no início que estava começando a pandemia. Eu falei, olha, qualquer coisa que aparecer aí de técnico de enfermagem, eu preciso ser. Aí eu achei também que ficava muito pouco. Mas eu percebi também que na minha graduação de fisioterapeuta não estava me dando muito acesso a muitas coisas que eu precisava avançar. Procuras mesmo, imagina. Eu sou daquela, viu? Se um cliente me perguntar assim, chegar lá na clínica, você tem isso? Me instiga. Se o cliente me perguntar, eu não tenho. Você acredita nisso? Eu fico, nossa! Aí eu chego e falo assim, olha, com meu marido... Eu vou montar. Eu vou. É igual a mim. Aí Valdeci fala assim, mas como você vai fazer isso? E tem público pra isso? Eu falei, olha, se procurou é porque tem. Claro. Se procurou é porque tem. E aí ele fala assim, e você tem certeza que você vai vender, vai pagar esse equipamento? Eu falei assim, olha só. Certeza eu tenho da competência que eu tenho. Concorda, Ju? Eu tenho certeza do profissional que eu tenho. Eu tenho certeza do que eu criei para os meus clientes hoje me reconhecer como um trabalho. Então, não tem nada que eu venha comprar, que eu não crio credibilidade com meus pacientes a usufruir daquilo que eu compro. Com certeza. Eu lembro que o primeiro equipamento da ultracavitação era uma época, não sei se você viu, lipo sem corte. Você já ouviu falar desse tema? Né? Então... Eu tenho até um para vender, viu? Deixa eu te falar, eu só sei que naquela época... Todo mundo tava lá, lipo sem corte. E eu falei, meu Deus, eu não tenho esse equipamento. Você sabe o que eu fiz? Eu fiz uma propaganda linda de outdoor. E aí tá lá, lipo sem corte. Choveu de gente, minha filha, querendo fazer essa lipo sem corte. E eu não tinha esse equipamento. Eu falei, você sabe o que eu vou fazer? Lugar? Escute. E o pior é que naquela época só tinha uma empresa em Salvador que alugava. Além de caro, não tinha muito tempo, não tinha muito acesso, né? E sabe o que foi que eu fiz? Eu falei, olha, já tem tantos agendados, eu agora vou comprar o equipamento. Eu lembro que esse equipamento eu paguei 39 mil na época. Isso mesmo. E eu comprei esse equipamento, alto se pagou.
E até hoje. E sempre minhas coisas foi assim. Você tem garantia de alguma coisa, Ju? Eu tenho certeza do que eu sou. A garantia que você tem é o que você é e como você vai trabalhar para poder você executar, resolver o problema, pagar o que você comprou e ganhar seu dinheiro, ter seu lucro. E assim, a maioria das pessoas, elas têm muito medo de avançar, achando que vai dar errado. E nessa onda de achar que vai dar errado, não faz. E fica na mesma vida inteira. Né? Então, eu sou do tipo daquela. Se eu quero fazer, eu nem olho o risco, viu, Ju? Eu tenho um sério problema. Porque no mundo empresarial, pede para poder você fazer uma gestão, fazer isso, fazer aquilo. E você precisa fazer para que, de fato, você não aconteça nada. Só que tem coisas que é inexplicável. Você tem coisa que um caderno resolve. Não, é uma logística básica, rápido. Não vai dar isso. Eu vou comprar e vai dar certo. E acabou-se. Eu penso assim. Papo tá bom, mas agora é hora de faturar. Porque se não faturar, não podemos ficar no ar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Mont Blanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Mont Blanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Mont Blanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Mont Blanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta com Michele Bodrim. Isso. Um nome bonito, maravilhoso. E que o nome dela é o nome da clínica dela. Sabe o que é você ter sua empresa com seu nome? Quanta responsabilidade. Né? Responsabilidade. Hoje eu tenho uma linha de perfume com o nome de meu marido. Que legal. Que é patenteada, que é registrada, que está na revista de marcas e patente. E eu fiz assim, ele tem maior orgulho, foi um presente que eu dei a ele, que é a Tissot Parfum.
Então, a Michele hoje tem a clínica dela, bem sucedida, graças a Deus, bem procurada, que foi crescendo assim, ela plantou a sementinha e ela foi se saindo e chegou onde chegou. E nós, mulheres de Camaçari, temos orgulho de você, pode ter certeza. Muito obrigada. Eu estou lhe dizendo isso porque eu convivo com várias mulheres, chega a me arrepiar. Eu convivo com várias mulheres e a gente está sempre comentando sobre as mulheres que se destacam, que lutaram, que desbravaram. E você é uma que está nesse rol. Obrigada, muito obrigada. Pode ter certeza. Me conte aí, quais conselhos você daria para mulheres que estão considerando empreender no setor de saúde, outro setor que você... Administração de clínica. Que conselho você daria a uma mulher dessa? Então, quando a gente pensa logo em montar um serviço, principalmente na unidade de saúde, existem suas dificuldades também em você ter sua empresa, né? A gente sabe que hoje a parte burocrática de você hoje ter uma empresa é um pouco, como é que eu posso dizer, difícil não, mas tem as suas dificuldades. E muitas das vezes, ninguém às vezes se ousa às vezes até montar porque se debate com esses obstáculos, certo? Então, assim, antes de mais nada, eu acredito, para poder você montar o seu negócio, você tem que conhecer o seu negócio. Exatamente. Não tem como você montar o seu negócio se na falta de você não encara. Não é verdade? Eu sempre acredito desta forma. Eu consigo. Foi interessante esses dias, a gente fez uma reunião, sempre a gente faz, né? Uma vez no mês, lá na clínica, né? Pra gente poder ver os feedback, né? Sim, enfim. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, uma das meninas me pegaram e disse assim, nossa, ela chega em todos os setores para poder, né? Vai perguntando como é que tá. Não é para fiscalizar, eu falei, eu faço isso não é para fiscalizar, é porque eu gosto de fazer tudo que o outro faz. Eu também digo isso. Quem não sabe fazer, não sabe delegar. Eu quero conhecer todos os serviços. Eu também. Né? Então, quando vai treinar saúde, principalmente exames, você que sabia que quem treina todo mundo sou eu? Todas a parte de exames lá, quando as meninas passam, quem treina sou eu. Então, isso para mim é muito gratificante. Já aconteceu tipo de uma técnica passar mal e eu assumi a técnica. Por que eu não posso fazer isso se eu sei? Eu sou técnica de raio-x, técnica de enfermagem, técnica de laboratório. Imagina. Então, assim, se eu posso, mas se eu não conhecer, como é que eu vou saber o que é certo e o errado de estar fazendo? Exatamente. Então, montar um serviço, às vezes as pessoas falam assim, eu vou montar porque fulano tá ganhando dinheiro. Gente, às vezes não é assim que funciona. Não é assim que né? funciona mesmo. Não é assim, às vezes, que funciona. Então, conhecer o seu serviço, eu acho que é primordial. É alicerce para poder você montar qualquer unidade, qualquer serviço que você vai. Saúde. Hoje estuda o mercado, né? Além de Sim. você tem que conhecer o mercado que você está entrando. Exatamente. E conhecer o que você vai fazer. Sim. Conhecer seu público. Exatamente. Saber. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, Ju, eu coloquei currículo em várias clínicas de estética, ninguém me pegou. Foi mesmo. Claro. Você sabe por que eu fiz isso? Para poder as pessoas me conhecerem. As pessoas precisavam me conhecer. Eu fui um caso atípico. Eu já comecei aqui dentro de Camaçari com o meu consultório. Eu comecei depois de você. Foi? Eu comecei em 2011. Eu comecei logo com o meu consultório. Coloquei um consultório de fisioterapia e ia para Salvador trabalhar. Mas eu já conhecia, eu já trabalhava na área muito antes de me formar. Então, eu já conhecia, já tinha essa dinâmica de relacionamento, né? De confiança, saber conhecer, saber avaliar, tudo isso eu já sabia. Saber se comunicar. Saber se comunicar, saber se posicionar. Então, tudo isso eu já tinha antes mesmo de montar meu negócio. Então, para mim, só agregar valores, só fez agregar outras pessoas na minha vida para poder simplesmente aumentar nossas informações. Isso é interessante porque você tem que conviver com pessoas que possam lhe trazer a questão da conectividade, do network. Claro, isso é muito ajuda, importante. Isso é muito importante. O network. O associativismo, ele é interessante, que você está ali, ó. Deve. Ele é meio crítico, ele é meio... As pessoas não acreditam muito no associativismo. Eu acho Mas, que é um geralmente, ponto... quando as pessoas não acreditam, elas têm dificuldade de crescerem. Exatamente. Olha, quanto mais a gente está envolvido com pessoas, e principalmente com pessoas do mesmo ramo, que é a dificuldade de você se enturmar com parceiros que fazem a mesma coisa que você. Olha para você ver. Eu sempre acho, se você quer ser grande, você tem que começar a visitar o que os grandes fazem. Com certeza. O que a gente faz? A gente vive num meio onde tem os cinco Claro. maiores, a gente observa. Claro! E aí você aprende que o fulano chegou aqui. Você começa a ver o que ele está fazendo, né?
Não é questão de inveja. Isso não é inveja. Não. Assim, tem pessoas que entendem de outra forma. Não. Mas é questão de você querer se desempenhar. Por que ele ficou bom? Você também fica. Se ele tem essa dinâmica toda de falar, por que eu não posso ficar? Ele foi buscar, com certeza. Então, se ele foi buscar lá para ele ser, então começa a buscar aí o que ele está fazendo, as informações que ele está passando. Você sabe que eu acho que falta muito pouco aqui, Ju? Principalmente essa parte desse network com informações empresariais. Talvez. Por isso que a gente tem esse programa aqui. Exatamente. Que a gente traz todo tipo de empresariado para aqui, a gente vai conversando e a gente vai disseminando ideias. Isso é perfeito, porque se a gente estivesse lá, quando eu comecei, tivesse várias palestras o tempo todo, falando, e às vezes, talvez, nem fins muito lucrativos. Você até tinha antigamente, porque eu me lembro que eu entrei na Associação Comercial em 97, e grandes palestras fizemos em Camaçari até o tempo que eu saí, que foi 2004, 2000. Eu não peguei essa parte, porque eu já vim para Camaçari já em 2000. O que aconteceu? A área de saúde já não tinha. Meu marido é médico, mas eu sentia falta disso. Exatamente. Essa comunicação, essas informações para dar uma pessoa antes dela montar o seu negócio é muito importante. Com certeza. Imagina ela se sentir segurança. Nossa, eu já ajudei muitas pessoas em vários lugares. O que eu tenho que fazer? A gente dá as pegadas. Não, você vem aqui que eu te ensino, menina. Para com isso, é super tranquilo. A gente começa a fazer isso. É isso que a gente precisa. Tal lugar vende tal aparelho, tal lugar tem isso. Tem alguém vendendo um aparelho que tá fechando, você tem interesse? A gente se alinhar de verdade, se ajuntar, né? Para poder a gente fazer as coisas acontecerem. Mas essa dificuldade das mulheres, enfim, de ser empreendedora é isso. Ela tem que conhecer o que ela vai fazer. Ela tem que buscar de fato o que ela quer, né? E esteja disposta. Então, você acredita que existe oportunidade específica para empreendedorismo feminino? Não. A oportunidade está para todos. Não existe? É o que a gente imagina. Não, só mulher nesse perfil que pode ser empreendedor. Não tem nada a ver. Não, isso não existe. Com certeza. Eu vou ser empreendedora o dia que você quer. Eu quero empreender isso. O que você quiser fazer. O que você quiser. Primeiro lugar de mulher, onde ela quiser estar. Sempre. Segundo, se você quer empreender para ganhar dinheiro, você empreenda no que você acha que você gosta. Sim. Onde tem mercado. Hoje a gente precisa procurar o mercado. Não adianta você dizer, eu vou fabricar essa caneca aqui porque Juranil tem uma caneca bonita, eu quero fabricar. Você tem que estudar para saber onde é que vende a caneca, Exatamente. Onde é que você vai fazer a impressão da caneca para poder você vender. Aqui é o exemplo que eu estou dando. Exatamente. Entendeu? Então, é por aí mesmo. Então, não existe um critério para ser empreendedor. Eu entrei na área de saúde ocupacional. Quando eu entrei, eu convidei uma amiga minha para ser minha sócia. Aí ela veio, né? Ela era da área de saúde também. Ela veio, aí ela disse, amiga... Ficou 1 ano, foi 2, eu não vou ficar não, porque é um negócio tão devagar, você só injetando dinheiro, eu digo, olha, uma hora vai dar certo, o E-Social chegou e a gente vai ganhar muito dinheiro. E a gente vai trazer outras especialidades para aqui. Aí ela foi embora. Ela foi embora e continuou com a parte que ela faz. E aí eu sempre injeto ela até hoje, vambora. E ela hoje disse assim, poxa, a clínica andou e deu certo. Se andou, era uma clínica, um consultóriozinho desse tamanho, com quase nada. E hoje a clínica tá aí, com direito a tudo. Ô Ju, entenda. Eu só tinha o meu prédio ali na rua José Nunes de Matos. Eu inventei de ter uma outra lá, né? Não chegando em detalhes, na Concêntrica. E eu fui projetada ali para poder montar um serviço. Eu conheci. E creia, eu fui ali para montar um serviço e aquilo ali foi cumprido. Tudo para poder dar certo. E aquilo ali foi cumprido. Subloquei ali por 2 anos. E o propósito que foi ali foi cumprido. Depois dos 2 anos, entreguei e meu serviço já estava seguido e montado. E aí eu estava dentro do meu prédio. Fiz toda a adaptação no meu prédio e eu trouxe o meu serviço para cá. Então, assim... E foi muito mais resultado para você. Claro que foi. Duas coisas em uma. Hoje a gente trabalha com o segmento de medicina e estética avançada, a gente tem a parte de ocupacional, a gente tem a parte de assistencial e também assistência, né, do município. A gente tem um convênio também com a prefeitura. Né? É por aí. Então, assim, não dá. O serviço você tem que agregar no que você pode, não dá para você ficar só com um. Então, assim, oportunidade de empreendedor não tem critérios para ninguém, né? Ah, não posso ter um laboratório? Pode. Sim, você faz parceria, você monta aqui a Claro que pode. Coleta, você tá vai tudo certo. Tudo. Claro que aí você tem que saber o que eu tenho que fazer para poder ter uma sala de coleta.
Porque não é bem assim, né? Sim. Aí eu quero montar um serviço, o que eu preciso fazer? Então, a partir daí, a gente começa a estudar o seu negócio. A vigilância sanitária. O que eu preciso? Minha empresa tem como fazer isso? Meu CNPJ compete a isso? Eu tenho condições? Vai para o contador, faz alteração contratual e o negócio começa a caminhar. Procuro jurídico. O que não pode é ficar de braços cruzados, esperando querer fazer as coisas e achar que as coisas caem do céu, mas a coisa não cai do céu. Eu sempre acho que, quando eu observo as minhas dificuldades, eu acho uma oportunidade, viu, Ju? Eu também. Se aquilo eu peço para ninguém me desafiar. Se eu perceber a dificuldade... Pior que eu. Chamei a mulher até de velha, viu? Se eu perceber uma dificuldade... pensamento. Se eu perceber uma dificuldade, aquilo ali tem uma oportunidade. Eu fico me roendo todinho. Eu digo, eu vou conseguir, eu vou fazer, vai dar certo. E aí eu vou daqui, vou dali. Pimba. E você percebeu que, às vezes, até algo que dá errado... É aquilo que corrigir, para dar certo. Vai dar certo para você. Claro que é. Aí você remenda de um lado, de um outro. E, gente, às vezes a gente está caminhando, você está caminhando, está tudo certo. Mas durante o caminho, você se debate com um obstáculo que você fica com a mão na cabeça, querendo voltar, querendo não voltar. Eu sempre falo. Eu falei, gente, eu já caminhei até aqui, não dá para voltar mais não, minha irmã. Com certeza. Você sabe aquele negócio do tipo assim, não sei se você assistiu um filme... O Milagre dos Andes. Sim. Você já assistiu aquele filme. Você imagina, se eles caminharem 6 dias, tá faltando 3 para ir. Já pensou? Como é que pode voltar tudo de novo? Não dá. Não tem como. A gente vai ter que se arriscar mesmo para poder ver o que vai acontecer e a gente tem que seguir. Eu adoro me arriscar. E é por aí. Eu adoro me arriscar. Tem que ser assim mesmo. Aí meu marido fala, para com isso. Eu digo, meu filho, você é médico, tem 55 anos na cidade, você tem que se arriscar. Ele hoje diz a mim assim, já fiz tudo que tinha que fazer, continuo atendendo meus pacientes, tenho 84 anos, e vou tocando, não quero mais do que isso aqui. Eu digo, então você não quer, mas eu quero que eu tô mais jovem. Exatamente. E não dá, Ju, não dá. Tem coisas na nossa vida que dentro de um dia você experimenta toda a sua sensação de busca que você teve a sua vida inteira. Sim. Às vezes só falta um dia para acontecer tudo o que você queria. E aí você imagina você voltar para trás. Não dá não. Eu nunca desisto. Não dá não, né? Então, assim, foi criado isso, eu continuo, né? Na batalha, acreditando em mim, acreditando nas coisas que vai dar certo. Eu acredito que nós somos bênção na vida das pessoas. As bênçãos que são concedidas para nós não são para nós, é para a gente abençoar a vida das pessoas. E a gente simplesmente, leva a ponga, né? A gente vai na... Com certeza. Me conte aí uma coisa, de que maneira assim, você acredita que as políticas públicas, iniciativas governamentais, pode ser aprimorada para apoiar e incentivar o empreendedorismo feminino em clínica de saúde médica? Exatamente, né? Nossa, essas perguntas assim são muito polêmicas. São interessantes também. São interessantes. Sabe por quê? A gente tem que cutucar o bode com a vara curta. Né? Se você não cutucar o bode, ele não vai correr. Aí você vai ficar olhando, será que esse bode tá doente? Aí vai e futuca aí. Então a gente cutuca devagarinho para poder ver. Para poder a gente começar na verdade, a ajudar a melhorar a vida das pessoas. Porque as ideias das pessoas, na verdade, tem muitas pessoas muito inteligentes, Ju, que estão muito fechadas suas mentes. No sentido de não falar. Eu acredito que muitas coisas podem ser mudadas através se tivesse muitas opiniões públicas. Sim. Né? Saber exatamente o que necessitamos. Eu acho, sim, a gente tem aí, né, a CDL, a gente também tem a SEC, né? De alguma forma tem o Cicomércio, que faz toda essa tramitação para ajudar, na verdade, reforçar, na verdade, o empreendedorismo. Eu acho que ainda falta muita coisa. E às vezes é entendido, interpretado não muito bem pelo próprio poder público. Exatamente. Eu acho, sim. Eu sempre converso com a minha amiga, presidente da SEC, sobre isso. Exatamente. Eu acho, sim, que o poder público ele tem um poder muito responsável sobre encorajamento, sobre fortalecer o empreendedorismo e também, e principalmente, acreditar no empreendedor. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Quando a gente fala de empreendedor, eu achei que eu só ia atender. E, de repente, você se tornou um empreendedor. Você gera emprego, você gera imposto, você gera renda. Exatamente. Eu acho... Você salva famílias. Eu acho que é um tema muito importante,
que isso tem que ser levado muito em consideração aos órgãos públicos, né? Para exatamente discutir sobre esse tema com esses poderes, né? Que tem um fortalecimento no município, como se comércio, CDL, a SEC, para poder, de fato, gerar situações que, de fato, venham atrair esses empreendedores para poder, de forma assertiva, eles fazerem o seu empreendimento. Que muitas das pessoas, elas não conseguem empreender por causa de medo, não sabe por onde ir, não tem uma estratégia financeira. Por exemplo, uma das coisas que atrapalha muito o empreendedor a criar qualquer coisa... Burocracia, financeiramente falando. Falta de incentivo. Falta de incentivo fiscal também. Aí porque o que acontece? O governo, ele traz empresas grandes, dá um monte de incentivos... Elas crescem, muitas delas vão embora, como o polo petroquímico. Você sabe que grandes empresas vieram receber incentivo de 10, 15, e depois que anos. Começaram a cobrar delas, elas começaram a sair. Elas começaram a sair e deixaram lá a carcaça. E nós pequenos que estamos aqui, nós não somos pequenos, nós somos grandes. Nós somos grandes de espírito, de pensamento, de coragem, de vontade. Só de sair nós já somos grandes. E assim, Ju, que eu canso de falar, um pequeno empreendedor vencer no mercado hoje, com as taxas de impostos que nós pagamos. É muito triste quando a gente chega assim... Eu sei, eu sou convicta e ciente que nós devemos, sim, arcar com nossos impostos, né? Claro. Mas o que a gente vê é que, às vezes, não, é inevitável, amiga. Às vezes, a gente não consegue, de fato. Você ganha X, é coisa X. Você vê pelo Simples Nacional, você está aqui, quando você muda de faixa um pouquinho... Ele vai lá para cima, aí você contrata um monte de pessoas para poder você equilibrar. Não, depois quando você chega, sai do Simples... Aí quando você sai do Simples, você tá ferrada. Esses tempos atrás, foi engraçado, viu? Falei, oh meu Deus, foi logo no início da pandemia, né? Apareceu uma oportunidade boa e foi naquela oportunidade que a gente saiu do Simples. E a oportunidade também de render, a gente teve que pagar imposto. Então, assim... Eu acho que incentivos fiscais, eu acho que era muito importante para incentivar o empreendedor, fazer esses movimentos, né? Os movimentos dentro do município para que, de fato, fortaleça, facilita a vida do empreendedor. Inclusive, incentivar na parte da tecnologia hoje, sim, que é ponta em tudo. E deixa eu te falar, gente, olha, eu sou boa em atender, eu sou boa em me relacionar, mas tecnologia eu sou péssima, não tenho vergonha de falar, porque ninguém é bom em tudo. Claro. Ninguém é bom em tudo. Mas quando a gente vê hoje tudo está ligado à tecnologia, Ju. Tudo. Como que às vezes... Eu lembro que um médico foi atender lá na clínica, eu acho que ele não atendeu porque ele tinha que evoluir no sistema. Você tá entendendo? Você viu hoje? Porque não tinha... Não tem aquela coisa... Mas e cadê? Hoje, para poder a gente fazer... Hoje você percebe que tudo é tecnologia. Você vê o SOC, uma fortuna, aquele programa. Se você não tem... Você não tem, tem empresa que não quer. Que não quer. Aí você é obrigado a fazer. Você lembra do social, quando você precisava implantar um sistema para poder você fazer o envio do social? Então você obriga você a fazer essas coisas. Sim. E às vezes o empresário não sabe nem para onde ir. Como que ele vai conhecer isso? Se você não contrata uma pessoa capacitada e habilitada para que de fato entenda do seu negócio, você desanda, gente. Ainda mais hoje que você tem a lei do LGPD, que tudo tem que ser implantado nas clínicas. Não é uma coisa barata, é cara. Não é mesmo. Porque você tem que ter um jurídico ali dando suporte, tem que ter um técnico ali dando suporte. E tudo ligado hoje, né? A tecnologia, com todo o poder fiscal, né? Que se gere. Então, a cada dia está se fechando mais. E eu não sei se, de verdade, como é que vai ficar a vida do empreendedor. Eu também não sei. Antigamente, você saía, você fazia uma compra em São Paulo... Sua mercadoria vinha, quando chegasse aqui, é que você pagava o imposto. Não, você hoje, paga tudo antes de chegar. Na hora que sai a nota lá, já paga apertou tudo. O botão lá, já cai aqui no governo do estado. É assim mesmo. Aí já está gerando seu imposto. Exatamente. Antes de você vender. Se apodrecer, você perder, você perde. Mas eu acredito num poder público que tem capacidade, sim, né? De incentivar o empreendedor, de gerar, na verdade, um comércio com verdadeiros empreendedores, com foco de crescimento, né, na cidade, de geração de emprego. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Eu acredito. Se, olha, Juranilde, que aí às vezes o Valdeci fala assim, você acha que as coisas são tão fáceis assim? Eu falo, eu acho as coisas fáceis dentro de quando as pessoas querem fazer.
É fácil as coisas. Não, eu vou dar um exemplo pra você. Na China caiu uma ponte gigante. Aí o cara lá consegue, com 20 dias, construir uma ponte enorme. E aqui leva 2, 3 anos pra fazer. Claro que faz. Aí você olha, tem coisas assim que, quando o governo quer, ele faz num piscar de olho. Claro que faz. Eu acredito que... Claro que não depende só de um, né? Depende de um coletivo. De um coletivo. Mas eu acho que um líder, né? Que tem essa visão empreendedora também. Porque para administrar também tem que ter uma visão empreendedora. Porque empreender pessoas, né? Ser um líder tem que empreender pessoas, né? Criar pessoas, né? Porque a gente fala que empreender só é montar negócio, não. O líder, ele tem que ser um empreendedor de pessoas. Ele tem que se relacionar de forma positiva. As pessoas têm que acreditar nele para que as coisas aconteçam. Então, ele tem que ser assertivo em tudo. Tem que ser assertivo em tudo, trazer as pessoas para que de fato aconteça. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa gestão, nessa mudança dessa forma. Eu acredito. Não sei como, mas eu acredito também. Eu acredito. Você chamar pessoas mesmo com foco. Chamar pessoas mesmo que acreditam que tem que ser mudado e as coisas têm como mudar. Nessa questão de mudar mesmo, em sua opinião, qual o papel da educação? E como a mentoria no fortalecimento das mulheres empreendedoras de saúde pode melhorar essa questão? Porque a gente vê, assim, mulheres que empreendem, como a gente já bateu esse papo aqui, e que elas têm dificuldade, como também homens. Mas a gente vê que a educação, ela não é trabalhada como no topo, no todo. Sim. Você acha o que, na sua opinião? O que pode acontecer? Da educação, no caso, de como essa mulher, de forma, ela executa essa administração empreendedora feminina na área da saúde, né? Eu acredito, sim, Ju, que de fato a mulher, ela tem essa capacidade muito grande de desenvolver o papel da sociedade, principalmente na saúde pública, de poder entender mais. Porque a mulher, ela como é que eu posso dizer? Como a gente falou anteriormente, que a mulher, ela tem essa sensibilidade de fazer as coisas acontecerem. E eu acredito que na saúde pública, ela existe e está faltando esse time da mulher, aquele toque da mulher na saúde, para que, de fato, ela venha transformar exatamente essa necessidade, entendeu? Porque a saúde é tudo, né? Muito, e a gente vê... Quando você tem saúde, você tem segurança. Não é o que? Esses dias eu fiquei doente. Quando você tem educação, você tem saúde e segurança. Óbvio. E a educação é tudo, né, Ju? Como é que a gente vai fazer qualquer coisa sem a gente ter educação? Como que a gente vai administrar qualquer coisa se a gente não foi criada, a gente não estudou para fazer aquilo? Eu não consigo ver nada que venha a ser criado se antes eu ter estudado. Né? Que pena que terminou. Tava delicioso o nosso papo, nosso programa lindo, maravilhoso. E a dona do Olhar Aguçado, ela gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Que você entre no YouTube, no Facebook, no Instagram, dê seu like, mande seu recado. Diga se gostou do programa, se não gostou, que a gente está sempre trazendo novidade, trazendo empresário novo para poder falar do seu case de sucesso. E hoje eu queria agradecer aqui a nossa amiga Michele, o nome difícil, Michele Bodrini. Isso. Certo, acertei. Agradecer pela sua vinda aqui, foi maravilhoso o nosso papo. Volte sempre, a casa vai estar sempre aberta para você. Eu que agradeço. A sua empresa. Muito obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, conversando com você, né, estar aqui usufruindo da companhia maravilhosa, né, de Ju. E assim, Ju, e poder a gente também esclarecer algumas coisas, né? Esclarecer a confirmação, esclarecer que todos podem, né, quando quer. Quando quer, todos podem. É isso aí. E agradecer a nossa equipe também maravilhosa, porque sem eles... Nada. Temos a fazer nada. Então, essa equipe é nota 10. É carnaval, todo mundo brincando, se distraindo e a gente aqui trabalhando para dar o nosso melhor. Beijo no coração e até a próxima.